Cadeira amiga, conta com o seu voto. Lascou. 20 mil, 15 mil. Vai depender do bom humor do doutor Luciano. Que ele não é, para essas coisas eu acho que ele não tem muito bom humor, não. Então é melhor não testar. E continua. Desde que não foi a menção, a pretensa candidatura, cadeira, você candidato, certo? Quero que você preste atenção aos meus projetos, às minhas ideias. A exaltação das qualidades pessoais. Eu sou um cara gente boa, não fumo, não bebo, gosto de esporte, sou legal. Falei alguma coisa demais? Não. E os seguintes atos que poderão ter cobertura de meios de comunicação social, inclusive via internet. Aí vem a participação de filiados a partidos políticos e de pré-candidatos em entrevistas. A rádio, o blog, quer fazer uma entrevista aqui com os candidatos. Pode fazer isso? Aí o artigo, o inciso 1º falando. A participação de filiados a partidos políticos. Eu estou falando em candidato? Eu estou falando em pedir voto para alguém? Eu estou falando em quê? Em filiado a partido político. Eu tenho aqui um filiado do partido político, que é uma pessoa expressiva, que ele quer falar um pouquinho sobre o partido, com alguma coisa. Está aí falando o que é que pode. Entrevistas, programas, encontros, debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos. Observado pela emissora de rádio e televisão, dever de conferir tratamento isonômico. Mas, doutor, aqui tem uma rádio tal, que essa rádio só quer saber do povo do partido A. O povo do partido B, C, D, E, para eles é nada. Significa o quê? Se uma rádio ou um meio de comunicação quiser fazer algum tipo de contato com algum candidato, ela vai ter que fazer o quê? Abrir para todos, candidatos não, que por enquanto nós não temos candidato. Para todas as pessoas interessadas, essas pessoas que querem divulgar, ele vai ter que oportunizar. Então é melhor, se eu fosse dono de rádio, o que é que eu faria? Eu não faria para ninguém. Porque vocês imaginem, ele vai parar a transmissão, a programação da rádio, não vai conseguir fazer mais nada na vida dele. E feito isso aí. Realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos. Doutor, mas eu tenho um dinheirinho, eu me preparo, estou há 2 anos que eu venho me preparando, tenho um dinheirinho guardado. Eu posso bancar a despesa desse povo para fazer esses encontros, esses congressos em ambiente fechado? Não. O partido político que tiver saldo em caixa, ele deverá, preste atenção no que eu estou falando. Não tem aquela história da prestação de conta dos partidos? Não tem? Essas informações, tudinho dos encontros, elas ficam registradas numa planilha no cartório eleitoral. Quando chegar lá ao final do ano, que vier a prestação de conta do partido, doutor Lucídio, o senhor lembra daquele encontro que teve antes do período de propaganda, que foi feito lá do partido A, fez uma reunião? Não tem prestação de conta aqui não, doutor. E aí? Portanto, prestem atenção que é as expensas, ou seja, quem tem que bancar a despesa é o partido político. Não é candidato, pré-candidato, porque o empresário fulano está meu amigo, ele disse que vai bancar. Não pode. Isso vai caracterizar propaganda antecipada. E qual é a finalidade dessas reuniões, desses congressos? Tratar da organização do processo eleitoral, alianças partidárias visando as eleições. Será que eu sou obrigado a discutir a questão da possível coligação no dia da convenção? Nós não somos crianças. Eu sei que não existe isso. Isso são acertos políticos que precisam ser feitos com antecedência, com discussão. É ajuste, o partido tal vai se coligar, e isso é feito aonde? Nesse tipo de... E não precisa ser aquele negócio escondido na casa do fulano. Não, vamos nos encontrar lá em Paracuru, vamos nos encontrar lá no Trairi.
Não precisa disso. Ninguém aqui é bandido. Não é permitido? Pronto. Se vai ter um encontro, se vai ter... Agora sim, se vai ter alguma despesa, quem é que vai bancar? O partido político. Ou os partidos políticos. Certo? Até então está tranquilo? Ô, querido, obrigado. Quando eu li esse terceiro, o inciso terceiro, eu só me lembrei das eleições dos Estados Unidos. E ficou bonito, realização de prévias partidárias. Isso aí é coisa de... Acho que eles viram assistir lá os filmes, a questão lá dos Estados Unidos, do Obama, porque prévia partidária eu desconheço no Brasil esse tipo de evento. Mas tudo bem, está previsto, né? E a respectiva distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e realização de debates entre os pré-candidatos. Isso aonde é que vai acontecer? Nas reuniões dos partidos. Pode acontecer do partido ter tanta gente querendo disputar pela legenda, que se torne necessário o quê? No caso aqui são 13, vai dar quanto? Os 200, se for coligado, dá 200%, dá... Não, 26? 26, né? São 26, pronto. Seriam 26 candidatos. Mas tem 40 pessoas querendo participar. O que é que o partido precisa fazer? Será que vai ser o dirigente do partido vai dizer, não, você sai, você fica? Pode acontecer que haja um debate entre esses pré-candidatos, para no dia da convenção ficar escolhido. Não há nenhum impedimento em relação a isso, porque está permitido na legislação eleitoral. A divulgação de atos... Sim, a questão dos vereadores. Nós temos aqui os 3 vereadores. Se eles quiserem fazer a divulgação dos atos parlamentares e dos debates, eles também podem fazer isso aí, desde que não faça pedido de voto. A questão, pessoal, o detalhe é só o pedido de voto. Essa será a característica, será o que será o detalhe que vai dividir entre a divulgação das plataformas e a propaganda antecipada, é a possibilidade de pedir o voto. O Brasil já é acostumado, muito mal acostumado. O que é que você vai me dar? Eu te dou, né? Começa logo, aquela coisa mais chata do mundo. Tem que dar alguma coisa para conseguir o voto. E a gente precisa mudar essa... Poxa, quem está sendo candidato tem que ter um trabalho. Cair de paraquedas, vir sem trabalho feito, é difícil. Aí quer ir com a força do dinheiro, não existe. Aí nessa hora vai estar o juiz e o promotor para acompanhar essa situação. Vai passar. Passou já. A questão da divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. Há uma questão política importante para ser discutida lá em Apuiarés. Há uma questão que não está decidida, se passaram 3 anos e 8 meses e a gestão não decidiu. Eu tenho uma ideia importante, eu tenho uma ideia que pode gerar uma solução para aquele conflito. Lá em General Sampaio, aqui em Pentecoste, eu posso fazer exatamente o meu posicionamento pessoal. A questão, vamos dar um exemplo, a questão do IPTU, que é uma aflição para os gestores. Eu posso fazer um trabalho, um projeto, eu posso ter um projeto legal, eu já fiz isso em alguns municípios, para cativar e convencer o proprietário de imóveis a pagar o IPTU. E vocês podem fazer, estou só dando uma sugestão, entendeu? Isso aí é o quê? Mas é um posicionamento meu, não é posicionamento como gestor de partido de ninguém. É um posicionamento meu que pretendo chegar a ser candidato. Pretendo chegar a ocupar uma cadeira na Casa Legislativa ou mesmo a cadeira do Executivo Municipal. A realização, mais uma vez, vem a história das despesas pagas pelos partidos, de reuniões de iniciativa da sociedade civil. Isso aqui também é uma coisa muito nova, né? Vamos dar um exemplo. Lá na comunidade, acho que é Boa Vista, né, que tem lá em General Sampaio, não me lembro, São João, não, vamos para São João. São João está com uma dificuldade muito grande lá, e ela quer discutir. Poxa, é um momento importante, é um momento que os gestores, os vereadores novos vereadores, ou vereadores vão estar sendo reconduzidos, vai estar mudando prefeito, prefeita, não sei o quê, e eu quero saber daquele cidadão que está querendo ocupar a cadeira, o que é que ele vai fazer lá pelo meu São Joãozinho querido?
eu posso chamar, eu posso manter o contato com o partido político e pedir que seja marcada uma reunião lá na minha comunidade. Entendeu? Mas isso aí vai depender de quem, se tiver o quê? Disponibilidade financeira do partido. Lembre da prestação de conta no final do ano, que a Sâmia vai estar dizendo, doutor Lucídio, aquele negócio não apareceu, não. Aí, propaganda antecipada, porque foi marcada por alguém. Na hipótese do inciso 1 e 4, são permitidos pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura de ações políticas envolvidas e que se pretende desenvolver. O que é apoio político? O que é que se entende por apoio político? É apoio de alguém que tenha um nome destacado dentro da política. E eu posso pedir esse apoio a essa pessoa para ir exatamente fazer o que está previsto no inciso Q, que é da reunião da sociedade civil. Eu posso pedir o comparecimento, convidar uma pessoa de destaque para fazer um pronunciamento sobre aquele assunto. Cuidado para não tornar isso uma dissimulação de comício ou de reunião política com fins eleitoreiros. Mais uma vez eu quero alertar para Vossa Excelência, houve um abrandamento, mas um abrandamento não significa que acabaram as propagandas antecipadas. Certo? Pode pular. Essa questão eu tinha colocado esse slide aí, essa apresentação, é só para que os senhores prestem atenção a questão da opinião. Eu sempre pauto as minhas posições, os meus pronunciamentos no bom senso. Então, o que eu quero que vocês façam um exercício, eu sempre penso o seguinte: para eu saber o que é que está acontecendo com a outra pessoa, a melhor forma que eu tenho é me colocar no lugar daquela outra pessoa. Então vocês se coloquem como o juiz eleitoral ou o promotor eleitoral. Rapaz, se eu fizer isso aqui vai ser interpretado como o quê? Eu estou induzindo aquele eleitor a votar em mim, ou estou apenas fazendo uma divulgação de uma plataforma, de uma ideia, do que eu quero desenvolver como gestor ou como legislador? É essa questão. Isso aqui que eu coloquei, que as conversas entre as pessoas, comunicação, é aquela situação que eu estou mandando uma mensagem no WhatsApp, eu estou mandando no Facebook, e aquilo ali é registro. Hoje a Justiça tem admitido as comunicações de internet, de Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso como propaganda, como meios de prova para fins eleitorais. Certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção a essas situações que estão sendo colocadas. Essa questão aqui também é uma coisa muito importante, que houve uma mudança muito grande na questão da utilização. Eu me lembro nas outras eleições que eu já participei, onde os carros dos candidatos, se ele era preto, às vezes ele se tornava um carro branco, de tanta propaganda que ele tinha. E houve uma mudança radical no que se refere à propaganda através de cartazes, de pinturas e outros tipos de propaganda. Hoje, o que é que aconteceu com isso aqui? Vamos ler lá, ó. O plenário do TSE aplicou na sessão da noite de hoje, agora 20 de março, uma multa de R$5.000 à eleitora fulano de tal, em 2010, em Aracaju, a propaganda em favor de eventual candidatura da então candidata Dilma Rousseff, antes do período eleitoral, e onde ela dizia o quê? Agora é Dilma. Poxa, mas isso aqui tem alguma coisa demais? O que essa interpretação do TSE, ela continua ainda firmada. Por quê? Porque nesse caso aí você está induzindo o eleitor em quê? Que é para votar na candidata Dilma. Eu coloquei Dilma aqui, mas podia ser o João, podia ser Aécio, para mim não interessa. Foi um exemplo que ficou bem caracterizado e foi o que foi utilizado lá no processo. Isso aqui eu puxei do processo, tá certo?
Então, pode passar. Então, isso aqui é só para que vocês possam entender essa situação. Outra situação, olha ali, ó. Quando você lê perfeito patual, o que é que você lê primeiro? É perfeito ou prefeito? Prefeito. Ou seja, ele utilizou, né? Poxa, ficou legal demais, rapaz, olha aí, ficou massa, deu maior valor. Mas ele está induzindo o eleitor que ele é sublimiar, né? De que ele, ali, ó, prefeito patual. Você imagina uma pessoa que não tem muito estudo. O que é que ele vai ler ali? Prefeito. O que é que ele vai ler? Arlete Silva, prefeita. É perfeita. É perfeito. Isso tudinho foi já barrado pela Justiça Eleitoral. E tem lá, a propaganda eleitoral antecipada pode ficar configurada por meio de circunstâncias subliminares aferíveis em cada caso concreto. Eu não estou dizendo que isso aqui é propaganda antecipada. Estou dizendo que essas situações foram detectadas, isso aí eu estou falando em nível de TSE, ou seja, julgamento final, nas instâncias da Justiça Eleitoral, isso passou pelo crivo do juiz eleitoral e foi considerado como propaganda antecipada. Essa aqui também é outra. O da esquerda é a redação anterior e a da direita é a redação atual do artigo 37. Eu não sei se vocês lembram, na última eleição, aquela história dos cavaletes que eram colocados na rua. Ainda pode? Não. Acabou-se os cavaletezinhos que botavam de manhã e à noite era recolhido, que empatava uma ventania, bum, caía tudo, ficava tudo derrubado, tudo caído no chão, lá no meio dos... Então vamos ler lá, vamos ler, pessoal. Nos bens cujo o uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive poste, iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, não temos aqui, passarelas, pontes, parada de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada, é proibida a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, eu botei lá em vermelho, ó, cavaletes, bonecos e assemelhados. Nós vamos ter, se Deus quiser, aqui nos 3 municípios, uma eleição limpa. Primeiro, porque eu tenho certeza que vou contar com a compreensão de cada um. E segundo, porque a legislação está dizendo que não pode. Então, assim, o motivo dessa reunião é estar esclarecendo essas situações. Pois não? A pessoa com a bandeira na mão. Não pode mais, não pode ter mais nada desse tipo de propaganda. Pode ter o quê? A pessoa, né? A pessoa lá balançando a bandeira, né? Havendo lastro financeiro para pagar, né? É outra situação. Pode passar. Outra situação que é muito comum, olhe para aquela foto ali. Aquela foto ali é o quê? É a porta de uma escola na manhã da eleição. É o que a gente chama derrame de santinhos. Um avião passou e soltou os santinhos no chão, na porta do colégio. O que é que vai acontecer agora? Vamos ler. Além de configurar crime, nós estamos falando agora de crime eleitoral, derramamento de santinho em espaço público, a véspera da eleição caracteriza propaganda eleitoral irregular. Então, mas doutor, eu não tenho controle, mas deveria. Então, cuidado com os santinhos, veja para quem está sendo entregue, porque se acontecer esse derramamento de santinho na frente das escolas de Pentecoste, Apoiarás, General Sampaio, ou em outros locais de votação, vai estar caracterizado, pode caracterizar crime eleitoral, crime ambiental e a propaganda eleitoral irregular. Pois não? Foi o que eu disse. Vocês têm que ter o controle dos seus santinhos. Santinho não é para estar entregando para qualquer pessoa. Eu entrego para as pessoas que eu tenho confiança. Porque é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó.
A distribuição de material de propaganda em larga escala induz a presunção do conhecimento do ilícito por parte do candidato. Não, é uma situação extrema. Eu acho que isso aí seria, uma pessoa dessa não pode nem estar participando de uma eleição, quanto mais não era nem para estar vivendo em sociedade. Quem possa fazer uma situação dessa. Então eu nem parto dessa premissa. Mas quero alertar os senhores e as senhoras em relação a essa situação. Que se houve uma produção e não houve o controle, induzirá ao juiz e o promotor eleitoral que o candidato ou o partido tem conhecimento. Isso é decisão também do ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente atual do TSE. Pode passar, por favor. Outra modificação que eu também, o parágrafo 2º, ele vem lá, ó, que é outra coisa importante também. Em bens particulares, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feito... Antigamente, vocês lembram? Que a pessoa chegava... Ah, rapaz, tem uma esquina ali, lá de General Sampaio, que é uma esquina primeira. Quem chega vê logo aquela esquina, aí era uma disputa para ver quem é que conseguia aquele muro para pintar. Hoje em dia, o que é que eu posso colocar no muro? Que tamanho é? 50 por 40. Eu posso pintar, eu posso pichar. O que é que eu posso fazer? Desenhar? Não posso. Vamos lá. Desde que seja feito em adesivo ou papel. Certo, pessoal? Não pode ter pintura mais. Antigamente tinha aqueles meninozinhos que saía pintando, era tipo a telazinha, tacava a tela, fiz 200 hoje, acabou-se. Acabou-se tudo. O que pode agora é exatamente o adesivo ou o papel, e o tamanho máximo é 50 por 40, meio metro quadrado. Vou chegar, diga, pois não. É meio metro quadrado. Qual a distância de um pouco? É a pergunta dela, vou chegar lá. Vocês já ouviram falar na expressão justa posição? É o quê? Eu tenho aí eu pulo 10 centímetros, coloco o outro. Eu não estou descumprindo a justiça eleitoral, não. Pule aí, vamos ver o que é que agora o que diz aí. É o próximo. Olha aí, os muros. Eu já tinha pensado nisso, eu já tinha colocado aqui. Aí a resposta. O que é que eu posso fazer? O muro de uma casa, eu posso colocar um adesivo ou um papel. Certo? Não pode... Eu estava vendo aqui a Apoiarés, foi o que teve o maior... A Apoiarés veio menos gente, faltou mais gente do que veio. Então depois eu não quero que venha com desculpa. Todos foram convidados, né, Sam? Todos foram convidados. Ah, eu não sabia. Não sabia porque eu não quis, porque está aqui. Então, não pode. Tá aí eu estou colocando a foto. Eu gosto muito de ser muito didático nas coisas. Eu estou colocando exatamente uma situação que era permitida e que hoje, como é que pode ser feita. Mas eu não posso é fazer a justa posição, não posso é sair. Valéria. Não pode. Certo? Só esclarecendo aqui, a justa posição é exatamente aquela que dá uma ideia de outdoor, que não pode mais. Dá uma amplitude, de forma que desvirtualiza a ideia de um único adesivo. De um único... Aí, doutor Luciano, ó. Olha aí, ó. Mais uma foto que eu tinha até me esquecido que eu tinha colocado essa também, ó. Vocês estão vendo aí? Não, mas doutor, aquele ali é bem pequenininho, doutor, não tem nem 20 centímetros quadrados. Mas ele botou tantos. Eu não sei, tem uma propaganda, a ideologia da Coca-Cola não é fazer grandes propagandas. Vocês já viram que ela não... São pequenas propagandas, mas propagandas repetidas. Ela sai, você pode ver na propaganda da Coca-Cola, aparece pelo menos 20 vezes o nome Coca-Cola. Porque o que ele quer é incutir na nossa mente o nome Coca-Cola. É a ideia, é o estalo
como é que chama? Do marqueteiro. Eu não preciso fazer uma coisa grande, mas se eu colocar. É como eu falei, Valéria. Daqui a pouco eu vou estar chamando o doutor Daniel aqui de Valério. Porque eu estou usando tanto nome que eu termino trocando. Eu inculto na minha cabeça a situação. Que é exatamente isso que foi vamos dizer assim, a exegese da lei. Pois não. Não, desculpe, tanto é que eu corrigi, é meio metro quadrado. Como é que vai ser feito? Não é o que eu estou dizendo, é meio metro quadrado. Como é que vocês vão utilizar? Só tem que ser respeitado o meio metro quadrado, tá certo? Aí eu estou falando, ó, justa. É só o que eu já tinha falado, ó, tá certo? Pode pular isso daí. A questão dos comitês. Eu não sei se aqui, eu não conheço a realidade da eleição municipal de Pentecoste, nem de General Sampaio, nem de Apoiarés, mas a questão do comitê, eu não sei se vocês fazem 1, 2, 3 comitês. Se acontecer essa situação, o único, tem que ter, vamos dizer assim, um quartel-general, que é o comitê principal, onde pode ser feito a propaganda maior, a pintura, que vai quebrar um pouquinho as dimensões, que é a do 4 metros quadrados, certo? Se tiver, vamos dar um exemplo, usando Pentecoste, lá em Sebastião de Abreu, Serrota, eu vou fazer uma filial do comitê lá, eu vou ter que respeitar o meio metro quadrado. Certo? Então só pode ter a propaganda diferenciada no quartel-general, ou seja, no comitê central. Não, ele na verdade, ó, vamos lá, fazer inscrição na fachada de suas sedes, independência, o nome. Eu não sei qual é o posicionamento do doutor Luciano, mas eu entendo que pode ser feito a questão até porque o banner, né, uma impressão, pode ficar um negócio mais. Eu não vejo nada de, não sei, aí, mas assim, é importante que seja, né, feita em que pese o doutor Luciano não poder fazer consultas. Não. Não. É o que eu estou falando, é no segundo comitê, o comitê central. É aquela de 4 metros quadrados. Isso estou falando, preste atenção, no comitê central. Certo? Pode passar. Pois não. O comitê o comitê central da coligação. Isso é quem for coligar. Ou para o partido. Não estou falando do comitê de candidato, não. Nós estamos falando de comitê de partidos e de coligações. Onde desaparece, se houver coligação, desaparece a figura provisória dos partidos políticos. Tá aí, ó, tá vendo? Ó, a questão a questão dos 4 metros quadrados que eu estava falando. É porque eu preparei, a gente termina esquecendo até. Ó, a permissão instituída no artigo 12 da resolução, que reproduz a regra, refere-se à designação do nome do partido em sua sede ou dependência e não pode ser invocada para burlar acima do limite de 4 metros quadrados. Certo? Ou seja, os 4 metros quadrados é para o comitê central do partido ou da coligação. Pode passar. A mudança que houve. Antes, aquela história dos cavaletes que eu já falei, nós já conversamos com isso. O que é que pode ser agora? Ó? É permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis. Foi a pergunta que foi feita pela senhora. Então, se ela está dentro do jardim, ela não é móvel, ela é fixa. Embora ela possa ser retirada, mas ela é fixa. Então não pode mais. E essas mesas, é tipo assim, a pessoa pode colocar uma mesinha, né, com uma propaganda eleitoral, e pode estar fazendo aquele trabalho de rua, entendeu? Não tem nada. O que é que eu peço? Nós já estamos, infelizmente, a nossa população, ela é muito mal, vamos dizer assim, culturalmente, ela não tem a sensibilidade de pegar um papel, ler e colocar na lixeira próxima. Então, o que é que eu queria pedir às senhoras e os senhores? Se vão utilizar desse tipo de divulgação, coloque próximo, uns 5 metros depois, para cada lado,
uma lixeira, entendeu? Se a pessoa leu, não gostou, pelo menos ela não vai fazer assim. Entendeu? Então, se ela, aí bota na lixeira, que está bem pertinho dela. Tá certo? Queria contar com vocês nesse sentido. Esse aqui, o da esquerda, é a redação anterior, e a da direita, a redação anterior. Tá certo?